Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de assistir ao filme A Última Sessão de Freud, ou no inglês no original, The Freud's Last Session, de 2023. Vamos falar um pouco melhor sobre essa obra. Bem, eu descobri no meio do filme, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, que esse filme não era baseado em fatos reais, o que me deixou um tanto decepcionado e ao mesmo tempo mais curioso ainda, porque esse filme, na verdade, ele é uma adaptação de uma peça de teatro de um cara chamado Mark St. Germain, que eu nunca ouvi falar, eu não conheço muito de teatro, honestamente. Mas por sua vez, essa peça original, ela foi adaptada de um outro livro, que é um livro chamado The Quest of God, de 2023, de um psiquiatra chamado Armand Nicoli Jr. Ou seja, é uma obra que saiu basicamente comparando o pensamento do C.S. Lewis com o pensamento do Freud. Essa obra inspira uma peça de teatro e, por sua vez, foi adaptada para o cinema. Uma coisa um tanto confusa, mas... Enfim, falando do filme em si. Ele é basicamente um drama histórico-filosófico. É uma ficção, assim, sintetizando o que eu falei até agora. Eu não sabia disso, mas eu fui assistir o filme e eu fiquei muito instigado com isso, porque, assim, eu não preciso dizer para vocês quem é o Freud. Ele é basicamente o pai da psicologia. E a base do pensamento do Freud é algo assim muito materialista. O Freud era um judeu que, embora não religioso, judeu no sentido étnico, né, de ter uma herança, de ter ter vindo de uma família judaica, embora ele não fosse judeu no sentido religioso, ele era um judeu no sentido étnico, vamos dizer assim. Só que rompeu com essa tradição espiritual, porque ele e o pensamento dele é absolutamente materialista. Eu acho que qualquer um que estude Freud consegue perceber isso de uma maneira muito clara. Ao passo que o C.S. Lewis é o absoluto oposto. O C.S. Lewis talvez seja um dos maiores autores cristãos da história. É um intelectual inglês que, eu não sei se vocês sabem, mas ele é o autor das famosas Crônicas de Nárnia, que é basicamente uma mitologia que ele criou para simbolizar ali, para exprimir de uma outra maneira elementos da fé cristã. Para quem não sabe, isso fica evidente no filme, é muito interessante. Ele era um grande amigo do Tolkien, outro grande escritor inglês e outro grande escritor que também criou um universo, uma mitologia própria e que incorporou elementos de simbologia cristã nessa mitologia, mas enfim, isso não é o tema da discussão aqui. O ponto é que esse filme, basicamente, tendo por base essa adaptação da peça do teatro e tendo por base a adaptação do livro, basicamente é uma tentativa de você fazer uma espécie de drama e ficção histórica entre esses dois personagens que viveram na mesma época. Para quem não sabe, o Freud saiu da perseguição nazista, conseguiu fugir, foi para a Inglaterra, onde ele viveu seus últimos momentos. E o C.S. Lewis também viveu no mesmo contexto, na mesma época. Ele foi um veterano de guerra da Primeira Guerra Mundial, assim como também o Tolkien. O filme mostra isso de uma forma muito interessante. E basicamente existe um boato de que no final da vida dele, do Freud, para quem não sabe, Freud morreu em função de um câncer na boca, porque ele fumava muito charuto. E nesses momentos finais da vida, ele meio que estabeleceu contato com alguém muito influente ali de Oxford, se eu não me engano, na universidade. E especula-se que esse homem tenha sido o C.S. Lewis. Não se sabe, mas o ponto é que criaram esta história, essa ficção em cima disso. O filme, em termos gerais, ele é brilhante, porque assim, o filme ele não é nenhuma superprodução. Eu não recomendo esse filme para ninguém que fique muito entediado com filmes que são mais filmes assim psicológicos, que são dramas. As pessoas que gostam de filmes de ação, filmes estimulantes, ou as pessoas que não conhecem quem é o Freud e quem é o C.S. Lewis, talvez não gostem desse filme, porque é um filme parado, é um filme filosófico, é um filme que basicamente é um diálogo entre o C.S. Lewis e o Freud. E eles são magistralmente bem interpretados
Quem faz o C.S. Lewis é o Matthew Goode. Para quem não sabe, é um ator inglês muito bom que fez o Ozymandias no filme do Watchmen. E eu não preciso dizer para vocês quem é o Anthony Hopkins, que é simplesmente um dos atores mais sensacionais de todos os tempos, que fez uma porrada de filmes aí. E ele está impecável como Freud. Por ironia do destino, curiosamente o Anthony Hopkins também é judeu, pelo menos no sentido étnico, né? Ele tem uma ascendência judaica. E ele interpreta o Freud, que também tem ascendência judaica. O filme ele é maravilhoso em termos filosóficos, porque o filme é um grande diálogo entre essas duas mentes, um testando o pensamento do outro, o C.S. Lewis tentando espiritualizar o pensamento do Freud, o Freud tentando mostrar que toda a fé do C.S. Lewis é uma grande hipocrisia. E nesse aspecto o filme é sensacional, os dois atores estão perfeitos. E esse é o segundo filme que eu assisti deste diretor. O diretor é o Matt Brown, porque o primeiro filme que eu vi dele, que eu me lembro, é aquele filme chamado The Man Who Knew Infinity, que conta a história daquele matemático Srinivasa Ramanujan, lá na Inglaterra. Um filme muito interessante sobre um matemático indiano que vai para a Inglaterra e ele tem, enfim, intuições espirituais em função da fé hindu dele que faz ele perceber, enfim, mistérios da natureza. É um filme muito interessante, só que não é o ponto aqui. O ponto aqui é o segundo filme que eu assisto desse diretor e ele realmente é um cara que provou ter uma habilidade extrema de pegar ficções históricas, histórias reais e transformar em dramas históricos e filosóficos de uma forma muito inteligente. Enfim, esse filme é incrível, só que esse filme só vai ser bom para quem realmente tem uma base intelectual. Não tô querendo aqui ser elitista ou algo do tipo, snob. O ponto é que você só vai gostar desse filme se você conhecer o pensamento do Freud e do C.S. Lewis. Do ponto de vista filosófico, ele é um banquete, porque é basicamente, novamente, esse diálogo entre esses dois personagens que personificam filosofias, pensamentos distintos. E esse filme é muito bem conduzido, ele é muito profundo, e se eu tivesse que dar uma nota para esse filme, eu daria 9. Eu só não dou um 10 porque, evidentemente, o filme não é perfeito. É um filme que às vezes perde muito tempo ali mostrando um pouco do drama das filhas do Freud e algumas coisinhas do C.S. Lewis. Essa parte do C.S. Lewis é até legal porque mostra de fato o passado dele, a guerra, enfim. E é isso. É um filme incrível. Eu recomendo fortemente, mas apenas para pessoas que conhecem bem esses dois personagens, porque senão o filme vai ser um tanto entediante. O filme ele é eminentemente filosófico, ele é feito para você pensar nas perspectivas e nas histórias desses dois personagens, de forma que, se você não gosta deles, se você não tem interesse por filmes mais profundos e filosóficos, talvez não seja tão interessante para você. Mas é isso. A última sessão de Freud me surpreendeu. Eu só fico um pouco decepcionado porque eu pensei que era uma história real e eu pensava que de fato eles se conheceram, mas a verdade é que ninguém sabe. Especula-se muito de quem seria essa pessoa, esse grande intelectual que o Freud, nos últimos momentos de sua vida, estabeleceu um relacionamento, e a gente nunca vai saber, na verdade. E é por isso mesmo que foi escrito nesse livro, e é por isso mesmo que ele foi adaptado para o teatro, e essa adaptação do teatro virou este filme. Enfim, recomendo fortemente. Esse filme está disponível no Amazon Prime, e eu não sei se vocês sabem, eu sou um parceiro da Amazon. E se você não assina o Amazon Prime ainda, ou não assina todos os outros serviços da Amazon, eu vou deixar um link aqui dos serviços da Amazon, onde você pode adquirir com desconto, e adquirindo os serviços você me ajuda a manter esse projeto. Eu também vou deixar 2 obras linkadas aqui na descrição do vídeo, desses 2 autores, para que vocês possam conhecer mais o pensamento deles, se você ainda não conhece. Adquirindo essas obras também você me ajuda a manter este projeto. Então é isso, a última sessão de Freud, um filme surpreendente. Recomendo fortemente. Então é isso, meus caros. Até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.